debatedora. Daqui a pouquinho eles estão entrando. Então, enquanto eles não chegam, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o querido Aldre Anunciação, vou subir aqui o nosso autor para conversar um pouquinho com ele até que a Maiara Tenório chegue, o Rodrigo de Castro chegue. Ô, Aldre, meu irmão, e aí, cara, boa noite. Como é que tá? E aí, cara, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Boa noite, parabéns ao Festival Moacir Teixeira. Adorei a montagem, adoro ver esse texto, adoro ouvir atores falando, atuando, expressando com ele. Adorei a inventividade toda da encenação. Os dois Rodrigos, né, certamente, Rodrigo Santos, Rodrigo de Castro. Fernando Santana, meu parceiro também, sempre arrebenta com esse personagem. Aliás, o Fernando é maravilhoso porque ele faz os dois personagens. Ele já fez essa peça, sei lá, mais de 500 vezes. Já teve... Cara, atingiu 950 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas assistiram presencialmente, né? Que não são visualizações, é bem diferente, né? O teatro analógico. 950 mil pessoas que estiveram cara a cara com a gente. E o Fernando, ele fazia os dois personagens. Assim, quando eu não podia fazer o Antônio, eu sempre fazia somente o Antônio. Sérgio Menezes, que é um ator do Rio, fazia sempre o André. Flávio Baurac também fazia sempre o André. Mas o Fernandinho, ele era o Coringa, assim, ele estava lá e estava cá. Então ele domina os dois lados. Mas eu queria dar parabéns aos Rodrigos, que arrebentaram aí nessa estreia com esse texto. Obrigado. Viu? Mas se a gente vai subir eles para trocar ideia contigo já já. Antes disso, eu queria só te pedir uma coisa, Aldri, por favor. Esse texto ele tem uma trajetória maravilhosa, né, cara? Ele é um texto que ele é uma obra vitoriosa, a gente pode dizer assim, é um espetáculo de sucesso, é um texto reconhecido, né? Então eu queria te pedir um pouquinho, Aldri, para você falar para a gente assim. Acho que é legal também a gente estar com um público aqui, basicamente, prioritariamente, um público da Zona Oeste, da cidade do Rio de Janeiro. Né? Fala um pouquinho da tua trajetória e da trajetória desse texto, Aldri, por favor. Cara, teatro é uma coisa mágica, né? Você nunca sabe até onde, como eu te falei, sempre não para, porque eu lembro de poética. Uma coisa muito louca em televisão. Negro, protagonista. Caso aqui, a protagonização da pessoa, né? Até aquele terceiro. Então, contando um pouco, eu, um diretor, rigidade, pessoas ali envolvidas, que a gente queria vocês analisar, a diminuir e uma deportarem muitos negros para a África, estética que eu imagino, né? Pra a realidade, outras de 2003 fazia peça comigo, quase que estéticas, portanto, uma trajetória. Eu acho que é uma peça com esse começar. Agora eu vou fazer o seguinte: a Maiara está ali, a Maiara chegou e ela está ali mexendo a cabeça, concordando e louca para falar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou subir a Maiara, Maiara Tenório, Aldre Anunciação, Maiara Tenório. E eu vou me retirar, vou ficar aqui e, Maiara, agora está contigo, querida, você conduz. Eu queria só pedir desculpas, que acabou que o nosso tempo ficou um pouco reduzido, porque a oficina, a mesa de debate de 4 horas foi atrasando, aquelas coisas que vão empurrando tudo, e daqui a pouco a gente tem que exibir as cenas de hoje, então a gente ficou com um tempinho um pouquinho exprimido, tá? Mas, Maiara, tá contigo, vai lá. Obrigada, Sérgio. Boa noite, Aldri. Boa noite a todos. De gratíssima emoção estar aqui com essa peça incrível, maravilhosa, que me deu uma sacudida. Confesso que foi um pouco doído de ler, assim, a cada cena que eu lia tinha um lugar de... Nossa, isso pode, né? E se isso acontecesse? E me segurando assim para calma, Mera, você está numa ficção, você está lendo uma obra
E aí você estava comentando agora, né, essa realidade que essa obra vem tomando. A primeira pergunta que eu queria te falar, você estava falando um pouco de linguística e tal, por que você usa a expressão ao invés de preto, de negro, você usa de pele acentuada, né? De cor acentuada. Por que veio essa expressão? Cara, muito engraçado, porque eu tenho um conjunto de razões que explicam a criação desse termo, né? Que eu acabei criando um termo para mim nesse momento. Eu lembro que quando eu estava escrevendo ali em 2008, o Obama tinha acabado de ser eleito, né? Eu estava muito empolgado, Mayara, assim, com essa questão da eleição do Obama. Acho assim, nós artistas, né, a gente acredita muito no poder da imagem, a gente acredita muito no poder da representatividade das figuras que estão lá. Isso didaticamente para nossa comunidade é muito forte, né? Comunica que a gente pode chegar ali. Alguns segmentos não entendem esse mecanismo, mas ele é muito evidente, né, gente? Então, o Obama tinha acabado de ser eleito e foi uma das razões também, claro, a busca do protagonismo na cena, mas o Obama foi uma das razões, assim, também, desses fatores que eu falo que me estimularam a escrever. Eu lembro que quando eu comecei a escrita, eu estava me propondo realmente fazer algo que fizesse a gente pensar sobre a nossa negrura, claro, no sentido evidente de que todos nós pensamos, tem um histórico imenso de pensadores que estão pensando, e a gente tem que passar sempre por eles, assim, sabe, reverência nesses lugares. Mas eu lembro que eu estava muito, assim, querendo articular uma maneira nova de falar do racismo, né? Eu queria, num sentido novo, não de inventar roda, mas eu queria dar uma sacudida nos modelos, e uma coisa que eu tomei para mim na época era em relação à amargura. Eu queria trazer uma peça que não tivesse amargura, até como uma isca de amplitude de público, né? Eu queria pegar os negros e não negros. Eu queria falar para uma comunidade que possivelmente fosse racista, para colocá-la também nesse circo, né? Fazê-la rir de algo que depois ela reflita ao mesmo tempo sobre o que ela está rindo. Colocar o sujeito espectador quase que num abismo mesmo. Sim. E para isso eu tive que deslocar alguns pontos, né? Um desses pontos é a identificação da palavra. Eu queria trazer algo que fizesse o espectador não se sentir tão confortável, do tipo, a palavra negro, quando a gente lembra do Achille Mbembe, né, o camaronês, que traz um artigo incrível ali naquele Crítica da Razão Negra, onde ele faz um desenho de como surramos, como o Ocidente surrou a palavra negro de sentidos que eles impuseram colonialmente, né, de subalternidade, enfim, a gente reconhece toda a riqueza da nossa palavra, mas o Ocidente, ele esvazia de valores positivos e enche de valores negativos, que é uma loucura, que acaba sendo que o negro acaba sendo um sinônimo de pobreza, ou de feiura, ou de subalternidade. Então, assim, eu queria deslocar um pouco a história, eu queria deslocar um pouco esse espectador que viesse com essa carga de conceitos sobre a palavra negro, é o tal da mimesis 1, que aquele Ricoeur fala, sabe, que é todo aquele material que o espectador já traz, que ele já sabe, porque a gente sabe que o espectador traz uma série de informações. A gente vai contar uma história para ele no teatro, mas ele em si já é o senhor da história, já sei o que é negro, já sei o que é racismo. Então, mudar para melanina acentuada foi uma tentativa de dar um golpe nele, do tipo, para ele se perguntar, ele está querendo se referir ao que com melanina acentuada? Eu quis dificultar um pouco o caminho para ele não cair no lugar fácil e confortável do que é a palavra negro para ele. Então, quis trazer, e eu acho que isso, em termos de recepção, pela minha experiência ao longo desses 8, 9 anos que a gente fez a peça, era muito interessante, porque o espectador realmente ficava desarmado. Ele se perguntava o que é melanina acentuada. Ele se perguntava se ele também não tinha melanina. E, ao mesmo tempo, ele analisava que, entendo melanina, a melanina dele é um pouco menor que a nossa. Aí tinha um sentido de valor também. Então, existe algo que esses caras têm a mais do que eu? Eles têm mais melanina. Então, assim,
porque a gente sabe que o mundo ocidental é medido por valores, né? Quantitativos. Se você tem mais que eu, mais dinheiro, mais beleza, mais poder, cara, eles têm mais melanina. E aí a não negrura na peça entra como melanina branda. E a gente entra com melanina acentuada. Então, assim, essa palavra composta vem nesse lugar de provocar o espectador, deslocar o pensamento dele, sobretudo sobre o que ele traz de pensamento sobre o que é ser negro. Eu queria renovar esse lugar, na verdade. A gente, assim, jovens, né, querendo mudar o mundo, renovar, mas a gente tem que sempre fazer isso, porque sempre vende assim, não queira demais não, seja menos. Não, a gente tem que querer muito, sobretudo quando fala de linguagem, tem que arriscar na linguagem. E a gente ficou muito feliz com o resultado da palavra melanina acentuada. Eu uso até hoje melanina acentuada. Que massa, muito massa. Nossa, foi provocador mesmo, assim. Ler essa expressão e não negro e não preto, eu fiquei... Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Outra coisa que eu queria muito te perguntar, e aí eu não sei se foi um olhar de espectadora ou até pensando na subjetividade para o ator, quando você coloca a personagem do André, que tem aqueles momentos onde ele saca do bolso ali uma garrafa de bebida, é um pouco ali sobre um subjetivo desses problemas com o alcoolismo que o povo preto trouxe por conta desse escárnio social, ou eu dei uma viajada muito grande? Cara, eu acho que assim, toda a linguagem que o espectador faz, eu não nego. Assim, se você toda a linguagem que o espectador traz para o espetáculo, como eu falo, assim, toda a informação que ele traz é bem-vinda. É um jogo, né? Se eu estou brincando com a informação que o não negro tem sobre negro, né, uma imagem negativa, se ele trouxer, vamos jogar com isso. Como é que eu jogo com isso, né? Porque eu não posso fingir que ele não tem uma imagem surrada da palavra negra. Então, se você a bebida para Audrey, criador, tem um sentido assim. Eu, quando eu estava forjando os dois personagens, assim, eu não queria de forma alguma parecer um cara que estava ali, tipo, vou defender minha turma. Então, assim, preto para mim é tudo de positivo. Não é essa a questão. Eu estava querendo colocar um ser humano com suas falhas, com seus vícios, com suas fugas, né? Problemas com bebida, todos nós temos, né? Uma história na família. A bebida alcoólica entra ali com esse aspecto negativo, sim, também. Mas, por outro lado, com um aspecto lúdico também da realidade que é alterada por ações humanas. Assim, o ser humano quer ver algo diferente. Eu tenho uma relação muito estranha com as drogas, porque eu sou um cara que não sou muito associado às drogas, né? Assim, eu não me utilizo das drogas. Acho que eu já tenho uma loucura tão grande na criação, assim, que eu acho que... Mas eu tenho uma percepção muito sensível, sabe, Maia? Com quem se envolve com álcool, com qualquer tipo de droga. E eu vejo o ser humano que se associa a esses artifícios com um olhar até abstrato, assim. O André é uma das personagens que eu mais gosto da peça, embora eu tenha feito o Antônio. É uma figura que não passa nos concursos, né, públicos. Mas eu fico na dúvida se ele não passa nos concursos por vontade própria. Talvez ele não queira se envolver com essa burocracia que a gente criou no país do lado de cá, colonizado, que ainda se descolonizou, mas não se autodescolonizou. Quando eu falo autodescolonizar, não estou me isentando disso. A gente mesmo passa por momentos da vida que a gente se percebe completamente colonizado, né? Eu lembro que um amigo meu falou, eu não vou usar mais jeans porque eu quero me associar à minha ancestralidade. 6 meses depois ele voltou a usar jeans e falou, eu estou colonizado. Eu falei, não, cara, assim, é um processo, assim, a gente vive numa encruzilhada, a gente é feito de povos de lá e povos de cá, a gente nasceu na terra ocidental respondendo a uma ancestralidade que está na nossa constituição familiar. Então a gente está nessa tensão. E, assim, abrir mão de um desses lados, eu acho perigoso. Então, o André é uma dessas figuras que está numa encruzilhada meio Exu, ele está meio lá, meio cá. E nessa característica mediadora de Exu, de estar sempre se conectando com a burocracia, a poesia, parece um personagem, embora ele não seja um poeta, mas é um personagem que tem essa subversão muito forte
das artes. E eu acho que a bebida entra ali respondendo a esses lugares, entendeu? Era assim, essa encruzilhada responde a uma quebra de regras, a uma subversão, a uma não aceitação do estabelecido. Eu quero voltar para a África mesmo, não quero ficar aqui. Então, ela entra com esses vários significados e, certamente, trazendo todas as questões negativas que a bebida, que o alcoolismo traz e proporciona na nossa comunidade também, com certeza. Total. Acho que uma última dúvida só para encerrar, já que a gente está com um tempinho um pouco curto. Como é que foi para você colocar no texto essa relação classial e, ao mesmo tempo, racial, onde a gente tem a Glória Maria, que é enganada, né, em determinado momento, mas a gente também tem esses dois rapazes que estão indo para a cobertura do apartamento lá em cima porque eles não têm o lugar da piscina. Como é que foi para você traçar esses dois universos? Porque a gente sabe que o racismo existe independente de você ser o Barack Obama ou de sermos eu ou você. Estamos sofrendo ele diariamente. Como é que foi para você essa inserção no texto sem ficar essa coisa bitolada, assim, né? Porque é isso, quando você estava falando com o Sérgio, eu também vi uma fala sua de não ter esse desespero, de não ter esse alvoroço de ser um teatro que fique ali o tempo todo batendo, levantando bandeira, mas como é que foi inserir isso de maneira tão sutil e de uma perspicácia tão gostosa de ver ali, e a gente para um pouco para refletir. Eita, verdade, né? Se enganaram a Glória e Maria, gente, imagina eu, assim, foi a sensação que me deu nesse ponto. Como é que foi para ti fazer essa costura no texto? Olha, a questão de classe e de raça, ela está muito imbricada uma com a outra, sobretudo quando a gente fala de ocidentalidade, né? O Ocidente provocou essa relação, né? Se a gente sai daqui, talvez em alguns outros lugares essa relação não é muito evidente, mas do lado de cá isso é muito colado uma na outra. Não tem como você discutir raça sem discutir classe, né? E são tantos os meandros, os caminhos que a gente se envolve quando a gente está pensando o racismo estrutural, quando a gente está tentando se autodescolonizar, né, tentando se ajustar a uma relação de raça, de gênero mais equânime, mais igualitária. Né? Como é que eu vou buscar... a gente busca sempre essa igualdade de direitos entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente está na busca pelo dinheiro, pela posse, pelo imóvel próprio, né? Pelo apartamento com piscina, né? A gente está sempre nessa encruzilhada porque o capital impõe em você essa race, né? Essa corrida para esse lugar. É como se não bastasse saber, tem que saber e ser e ter, né? Então tá tudo num jogo. Se você só sabe e não tem, você não completou o jogo do capital. Ou se você só tem e não sabe, também não completa. Sendo que o capital, quando você tem, muitas vezes a condescendência com o não saber é muito maior. Então, assim, a gente colocar essa estrutura neles, assim, de tipo, eles se revelam figuras que visitavam, sim, a cobertura de Dona Isildinha para tomar um banho de piscina. Isso aí implica, no universo de personagem, vários fatores. Isso revela vários lugares. Revela um desejo de ter capital, sim. Revela também um aspecto de infiltração. Eu vou me infiltrar no sistema, eu quero saber como é que é lá no alto. Eu quero saber como é que é. Talvez para mudar esse espaço, para entrar no sistema. Tem gente que fala isso, né? Você tem que entrar no sistema para você mudá-lo. E são esses meandros que nós da comunidade negra, estamos sempre nesse conflito, né? Vou entrar em tal empresa, que é uma empresa que tem um histórico racializado, não muito ajustado à minha negritude, mas ao mesmo tempo tem uma porta aberta. Será que eu entro nessa porta desse sistema? Eu entro para quê? Para corroborar com ele ou para talvez dialogar com ele e mudar alguma coisa? João Rufino que fala, né? A negociação às vezes é um ato de resistência. Então, assim, essa ida para a cobertura da Dona Isildinha revela muito essas possibilidades dessas personagens. E eles entram em conflitos entre si. Nem à toa que eu chamo de poética da discordância. Eu acho que aliás, esses 3 textos que eu escrevi na trilogia do confinamento, que está publicado agora na editora Perspectiva, tem o Namíbia, O Campo de Batalha e Embarque Imediato. São 3 obras que falam de identidade
e traz essa questão mesmo da encruzilhada das relações entre gênero, raça e classe, né? Então as três peças de uma certa forma entra nesse jogo e bota os personagens de forma muito vulneráveis, ficam todos vulneráveis, um discordando do outro, né? Mas você ia lá em cima, você ia lá para tomar banho de piscina. Quer dizer que eu também não ia, que o outro também não ia? Ele não está dizendo que ele não ia por causa disso. Talvez ele esteja também se revelando. Tem um jogo dialógico onde as pessoas vão, ao acusar o outro na poética da discordância, vai se revelando também. E nesse jogo de revelação entra classe, entra gênero, entra raça, né? A relação da Glória Maria, por exemplo, é uma coisa muito interessante assim também, porque a gente cria essa falsa imagem do capital, né? De que se você tem, talvez você esteja liberado das malícias ou das agressividades burocráticas racializadas, né? Muitas vezes não. Se a gente pegar os relatos de pessoas famosas negras, aí você vê que tem muita coisa que acontece numa outra atmosfera, num outro lugar, mas acontece. A disputa com a comunidade negra, ela vai acontecer, independente da classe, né? Onde você estiver, vai ser um pouco mais delicado. Estou falando da diáspora, né? Como os africanos falam. Vocês da diáspora vão estar sempre numa situação delicada, não importa onde você esteja. Se esteja na presidência, se esteja na vereança, ou se esteja como cidadão comum, né? No sentido daquele trabalhador, o feirante ou não feirante, você vai estar sempre numa tensão que é bacana você ficar atento. Total. Sérgio, não desculpa. sei se temos mais tempo para pergunta, como é que tá? Não, desculpa, eu vou subir o elenco e o diretor para vocês trocarem uma ideia sobre essa encenação, inclusive para o elenco, né, no caso, o Rodrigo e os Rodrigos conhecerem o Aldri, né? E aí vocês trocarem uma ideia rapidinho, daqui a pouco eu volto para encher o saco, que a minha vida encheu o saco. Vamos subir, então, o Rodrigo Santos, que ele já está ali enlouquecido. Rodrigo Santos, muito bem-vindo, meu amigo. Espera aí que eu vou subir todo mundo direto, depois vocês se cumprimentam. Vamos subir o Fernando. Venha, Fernandão. Beleza, meu irmão? Beleza. Que isso? Mentira! Agora, Maiara, organiza essa bagunça que é com vocês aí, viu? Antes da Maiara falar, deixa eu só falar um negocinho que o Rodrigo de Castro falou no ensaio, que eu e Fernando a gente tinha uma química que a gente sempre ensaiava igual. Ele de vermelho, eu de vermelho. Ele sem camisa, eu sem camisa. Agora ele de azul, eu de azul. Só. Tá combinado, gente. Olha lá. Meninos, boa noite. Boa noite. Rodrigos, né? Boa noite. Boa Primeiramente, noite. parabenizar a todos vocês. Assim, já parabenizei Aldo pelo texto incrível. Os meninos pela interpretação, pela tomada de força sobre esse texto, que foi incrível. Meus parabéns. Rodrigo, já vou começar assim com você. Rodrigo, diretor. Como é que foi a seleção das cenas? Porque eu também, como diretora, né, a leitura foi bem... o Aldri, ele já coloca a gente dentro de uma energia do espetáculo. A gente vê essa liberdade, o texto ele é bem fluido quanto ao que a gente pode pedir para os atores, mas a energia do espetáculo, a ambientalização, ela é muito bem determinada. E como é que foi para ti essa experiência de ter que ceifar algumas partes, porque eu sou a pessoa que choro para cortar texto? Como é que foi para você selecionar essas partes aí? Bem, primeiramente, boa noite aí, Aldri. É um prazer, velho, te agradecer esse presente aí, que é esse texto Namíbia, que eu já tinha ouvido falar, não conhecia ele, que foi maravilhoso. Agradecer a equipe Edueta, Teles, o Ademir, que fez esse convite. Primeiro, assim, foi assustador, né? Porque quando me chamaram para fazer a direção, né, eu tinha esquecido que ia ser online.
E eu falei, caramba, como que vai ser isso online? Eu falei, meu Deus, porque geralmente, né, leituras, galera, assim, não gosta muito, porque é uma coisa chata, parada. E eu quis dar movimentação, né, trazer, assim, o público para dentro do espetáculo, né. E o texto era imenso. E o Teles falou assim, Rodrigo, 1 hora mais ou menos tem que dar esse texto. Eu falei, ferrou, galera, ferrou. E aí a gente foi lendo, umas 2 semanas antes a gente começou a cortar pequenas coisas, assim, do texto, né? E falei pro Teles que tinha dado 1h10, menti, desculpa, Teles. Deu 1 hora, quase 1h30, porque, assim, eu fiquei com muita pena de cortar. Eu, por mim, botava ele inteiro, porque é um texto, assim, que eu já não gosto de mexer na obra do autor, né? E quando o texto vem, assim, com uma potencialidade, com umas verdades, com umas... Nossa! Foi, assim, maravilhoso, né? Foi maravilhoso, mas foi difícil tirar algumas coisinhas, né? Mas foi gratificante esse trabalho. Meninas, agora eu queria perguntar para vocês, Fernando, se foi redecorar o texto ou se foi realmente se apropriar novamente dele, uma outra visão, né? Passaram-se aí um tempo, como é que foi para ti essa retomada do texto? E o Rodrigo, como é que foi para fazer esse estudo, para fazer essa... Porque vocês, né, acabaram não fazendo uma leitura, teve toda uma encenação, tinha uma interpretação ali, não tinha um papel na cara de vocês e vocês estavam fazendo. Como é que foi isso para vocês? Começa com o Fernando. Não, primeiro agradecer ao convite de Sérgio. Assim, eu conheço o Sérgio já há muito tempo, né? Por conta do próprio Cuida Bem de Mim, que eu acabei fazendo depois do espetáculo que Sérgio fez. Agradecer imensamente a Rodrigo dos Santos, Rodrigo de Castro, a essa dupla maravilhosa, assim, de artistas que eu não conhecia e que hoje traçam o meu caminho também. Eu acho que cada encontro ele é significativo e obrigado por me ensinar muita coisa. Assim, obrigado, Audrey, quando me convidou a ser stand-in do espetáculo. Era um desafio muito grande. Eu tive um trabalho muito grande de decorar os 2 personagens. Comecei realmente decorando o André, me dediquei a isso, depois acabei fazendo também, decorando o Antônio, fazendo o Antônio, e foi uma experiência única na minha vida. Eu estava falando agora recentemente com o Leonardo Brito, que foi o Contra-Regra durante anos do próprio Namíbia. A gente está agora trabalhando no outro projeto e a gente se recordando de coisas muito positivas do projeto. A Lázaro também, que me dirigiu também nesse espetáculo, e foi... Esses encontros são as coisas que geram, fazem a gente ser quem a gente é, né? Que traçam a nossa caminhada. Eu acho que isso é o que fortalece a nossa negritude, eu acho que isso é o que faz com que a gente se encontre cada vez mais com nós mesmos e com a nossa comunidade, com as pessoas que fortalecem o nosso sistema, que é um sistema sempre muito positivo, um sistema muito propositivo. Para mim foi um reencontro. Audrey sabe disso, o quanto eu gostava de fazer o espetáculo, enquanto às vezes ficava perguntando a ele quando é que vai ter, porque eu acredito muito naquelas palavras. Eu fui uma pessoa que, como eu já falei, me dediquei muito às palavras, porque eu tive um processo diferente do processo de Audrey e Baurac, que ensaiaram no Rio. Eu fiquei em Salvador, eu tive um outro processo de ensaio, que foi um processo muito particular também, assim, por conta do próprio trajetória de construção da obra. Então, para mim, foi um reencontro. Eu lembro que no primeiro encontro eu realmente li, no primeiro encontro com os Rodrigos, eu li, fui acompanhando a leitura do texto, até porque primeiro chegou a versão do livro, e aí depois a gente foi entendendo que a gente precisava ir para a versão da montagem, que tinha algumas alterações. E quando foi para a versão da montagem, eu disse, bom, eu preciso ser feliz novamente, eu preciso sentir prazer, é a linguagem do palhaço, que eu estou cada vez mais aprofundando, eu preciso sentir prazer nesse negócio. E aí foi massa, porque o Rodrigo ele tem uma energia muito bacana, a gente sintonizou muito forte, não só nas cores da blusa, não só quando a gente estava sem camisa nos ensaios, mas porque ele é muito parceiro. Ele é muito parceiro. E o diretor, eu não preciso falar, porque o Rodrigo ele é muito tranquilo, ele deixa a gente experimentar, ele propõe as coisas. Então foi um processo muito suave de descoberta, de redescoberta e de reencontro e de novos encontros. É isso. Massa.
E o que eu posso dizer é que esse texto, quando o Sérgio me convidou, eu fiquei até assim, caramba, eu já tinha ouvido falar sobre a peça, sobre o trabalho, mas eu não sabia sobre o texto em si, porque eu não tive a oportunidade de ver o espetáculo. E aí, quando ele me convidou, eu aceitei logo de cara. Para mim, eu não sei dizer não. Ah, vamos. A gente vai vendo lá na frente o que acontece, mas a gente vai indo. E aí, quando ele falou que o ator que fez a peça ia fazer a leitura, eu falei, que isso? O ator que fez, eu falei, caraca, ou vai ser muito bom, ou vai ser muito complicado, porque assim, porque tem aquela parada que a gente sempre conversou nos ensaios, que o Rodrigo de Castro, eu posso falar só Rodrigo, porque eu sou Rodrigo, obviamente estou falando do outro Rodrigo. O Rodrigo falou que o Fernando sempre foi muito de boa, porque assim, quando você faz um espetáculo, você começa a reensaiar, todo mundo sabe que é cansativo. E o Fernando sempre foi muito de boa, sempre muito aberto, sempre falando, isso aqui dá pra fazer aqui, isso aqui, vamos cortar isso aqui que dá pra cortar, isso aqui não sei o quê. O Rodrigo com o texto, ele sabe o perrengue que ele passou com o texto para poder cortar. E aí a ideia do espetáculo, de ter essa movimentação, como a Mayara falou, foi do Rodrigo. Ele falou assim, eu não quero uma parada leitura simples, porque a internet é chato, você pode parar para ver outra coisa, a galera pode se interessar, então vamos botar elementos. Então as marcações de caneca em cena, de copo em cena, e eu falei, beleza, vamos fazer uma edição. É que não tem, mas assim, a nossa gravação foi totalmente com fundo verde. E eu fui colocando as paradas depois ali naquele fundo verde. E a questão do personagem, o Rodrigo me perguntou no primeiro ensaio qual que eu tinha mais gostado. Falei, cara, eu olhei o Antônio só, de primeira, assim, achei legal. E depois, quando passou os ensaios, falei, cara, sou apaixonado pelo Antônio. É isso. Eu casei muito com a ideia do Antônio. E fazer com o Fernando, para mim, foi essencial, vamos dizer assim. Porque por ele ter o texto gravado, então eu não tinha aquela, entre aspas, uma pressão de tô lendo, vai ficar lento, o público vai desinteressar. Porque o tempo que eu estava lendo era o tempo que ele estava dando a fala dele e dando a interpretação, então casava com o tempo de olhar. E não fica aquela parada monótona. E a questão da sintonia casou muito bem, tanto em dia de ensaio, quanto sintonia em cena, quanto tudo mais um pouco. E só para finalizar aqui, falando a questão do texto, eu e Mayara, a gente tem um espetáculo aqui no Rio que, para mim, casa muito a ideia desse espetáculo, que é um espetáculo de negro que você não fica na gritaria o tempo inteiro, você não fica na questão da luta o tempo inteiro, você fala o que acontece e o público te entende, você faz o público te ouvir. E quando eu li o texto a primeira vez, eu falei, cara, que genial. Então é só um tremendo prazer poder fazer parte disso tudo, com o Fernando, com o Rodrigo, o texto do Aldre, com o convite do Etaá, e agora a Mayara fazendo aqui parte do debate, só fecha com chave de ouro. Amo demais, achei incrível. Sérgio, tá chegando para cortar o nosso... Você tá mudo, Sérgio, você não vai falar nada, porque você tá mudo. Tá vendo? Até eu tô me sabotando. Eu queria só falar uma coisa aqui, pode ser? Você eu posso deixar mudo. Fique tranquilo aí, você um pouquinho. Daqui a pouco. Primeiro, eu queria deixar claro ao pessoal que está aí assistindo, que está esperando para ver as cenas do festival, que a gente teve uma declaração pública de culpa aqui, então está tudo certo, está gravado. Todo mundo sabe que eu fui traído por este canalha, então agora está tudo certo. Agora já está tudo em casa. Então, tendo as coisas esclarecidas, eu queria só deixar o Rodrigo falar, e depois eu queria que o Aldre dissesse, depois que o Rodrigo falar o que ele tem para falar aí, Aldre, eu queria que você tecesse seus comentários para a galera aí, falasse com essa equipe que teve tanto prazer em fazer teu texto. E a gente foi um pouquinho mais sujo ainda, Sérgio, que a gente enviou o texto um dia, quinta-feira. Não tinha como você mandar fazer de novo. Gente, eu preciso do vídeo, eu preciso do irmão do vídeo. Peraí, pronto, peraí um bocadinho. O Rodrigo tem que ficar com 1 hora, tem que ter 1 hora que eles têm um festival todo. Não, fica tranquilo. Então, por favor, Cineia, vai reclamar no Instagram do Rodrigo de Castro. Mas deixa eu falar aqui rapidinho. Primeiramente, queria agradecer, como eu já falei muito, mas agradecer esses 2 feras.
principalmente ao Fernando, né, por já ter posse, né, do texto. Ele foi de uma humildade tremenda, nossa, comigo, com o Rodrigo, numa paciência que eu falei assim, pô, o cara já fez, né, o cara deve estar de saco cheio, vai pegar um diretor aí, vai pegar um outro que nunca fez. Pô, não, cara, a gente se divertia, a gente ria, acabava o ensaio tarde da noite, mais feliz. E uma coisa assim... E agradecer outro Rodrigo aí também que chegou para somar, ele chegou firme, com uma atitude que eu falei, caramba, como se encaixaram os dois, assim. Agradecer muito os dois aí, parabéns, vocês deram um show. Já tô com saudade, já vamos fazer a leitura terça-feira? Bora. Sem camisa. Sem camisa. Uma palavra, Aldre Anunciação. Cara, eu falei com a Maiara sobre a montagem, né, gente? Porque toda leitura é uma montagem. No início, eu fiquei muito feliz, assim, de ver as vozes acontecendo, assim, a criatividade toda do Rodrigo de Castro também como diretor, ri muito com a inserção da Glória Maria. Você sabe que a Glória Maria ia fazer a peça, né? Ela não fez, a Fernanda deve lembrar disso, ela não estava na cidade para gravar. Aí a gente substituiu a Glória Maria pela Noia Maria, feita pelo Luiz Miranda. Mas ela estava amarradona, assim, querendo falar, querendo fazer. A história de Zanzibar, ela se divertiu muito. E eu achei muito interessante o corte que você fez, Rodrigo, assim, porque ele fez de uma economia tão bacana, assim, sabe? Deu conta da situação. Assim como esse corte, outros também. O diretor da peça original, o Lázaro Ramos, ele disse que eu fiz o livro de raiva, porque ele cortou muito o texto também. E ele vem da ideia de que eu tenho um sonho de que alguém um dia monte completamente as, sei lá, 80 páginas do Namíbia. Aí eu falo para ele, não, cara, não lancei o livro de raiva, não. Lancei o livro porque eu queria ter um livro, a gente sabe que o teatro é efêmero, a gente quer, né, que as coisas aconteçam. E, realmente, a escrita para teatro ela é uma escrita de abundância. Eu acabei de escrever agora um texto para Onissagé, Fernando já trabalhou com ela várias vezes, ela tomou um susto, que eu dei 120 páginas para ela. Aí eu peguei ela na mão e falei, Fernanda, você não precisa montar em 120 páginas. Teatro é arte da abundância mesmo. Estou escrevendo agora para cinema e para seriado, que é a arte da economia, é exatamente o contrário. Eu tenho que entregar o que vai ser filmado. Mas no teatro, dá oportunidade para o Rodrigo Santos, para o Rodrigo de Castro, para o próprio Fernandinho revisitar o texto, cortar e não cortar. É maravilhoso isso, e vocês fizeram isso muito bem. Gostei muito das imagens que surgiram também, dei muita risada com o Poodle, a televisão, a forma irônica que você importou para a cena, porque, assim, é muito irônico o texto, e você importou isso para as imagens de um modo muito, muito bacana. Fiquei muito assustado com os policiais entrando na casa deles também. Ou seja, toda uma sensação que a gente não tem na montagem original, e na leitura a gente meio que imagina. Vocês fizeram isso de forma muito brilhante. Rodrigo Santos, eu fiz o Antônio, não sei se você sabe, por muitos anos. Sim, assim. eu vi alguns vídeos. Eu até perguntei ao Fernando, tem vídeo que eu queria ver da peça, queria ver. Ele falou, cara, não tem só trecho, não sei o quê. Falei, tá, vou tentar pegar uma referência, assim, para ver como é que era. Seu Antônio é ótimo. Um pouco só. Seu Antônio é muito Obrigado. E tem vários Antônios. Agora, no cinema, quem está fazendo o Antônio é o Alf do Harry Potter, né? Alfred Ennor. Ele faz um Antônio muito bacana também, que é bem diferente do que eu faço, do que você faz, e do que Fernando faz. O Antônio de Fernando também é muito interessante. Mas eu fiquei muito feliz de ver mais um Antônio surgindo, assim, muito seguro. Aquele cara quase duro, né? Mas o seu Antônio é duro, mas ele tem um jogo, tem um morogodó diferente do nosso, assim, sabe? Ele é mais de jogo, parece que tem uma cerveja ali do lado. É muito legal. Assim. Muito feliz essa imagem desse Antônio. Assim. Humano, né? É um chá! É um chá! É o chá! A gente poderia ficar aqui falando 500 horas, mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. Eu quero dizer a quem está esperando, inclusive, que a gente não vai ter nem a apresentação de nada, a gente vai fechar aqui, já vou disparar o vídeo com as cenas, tá? Quero agradecer muito a cada um de vocês. Eu vou descendo um por um devagarzinho,
Tá? Primeiro eu vou descer o Rodrigo de Castro, que é o traidor. Não! Rodrigo, muito obrigado, irmão. Obrigado pela disponibilidade. E eu nunca mais deixo um diretor assim tão à vontade. Juntou o Rodrigo, já era. Já era. Gente, mas muito obrigado mesmo. Foi incrível. Tchau, Rodrigo. Um grande abraço. Cara, foi demais mesmo. Fernando, você sentiu que você era o próximo, né? Goodbye! Maiara, querida, muito obrigado por aceitar, viu, a participação. E, Audrey, cara, pô, sem palavras, assim, foi muito bacana. Muito obrigado por permitir a gente brincar com o seu texto, com o seu trabalho. E saiba que foi com muito respeito e com muita admiração que a gente fez isso, viu, meu amigo? Obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Até mais. Minha gente!